Miriam, preparada? Então vamos lá. Obrigada, Todo Vivi. seu agora o vídeo aí. Obrigada, Vivi. Deus abençoe, bem. Bom, a música já diz sobre o que nós vamos falar, né? A prática da palavra de Tiago, livro de Tiago. Eu achei interessante que hoje de manhã, logo cedo, eu recebi aquilo que eu postei, não sei se vocês viram lá no nosso grupo. Tem uma figura de um homem e diz assim: feliz é o homem que possui uma Bíblia, mas mais feliz ainda é aquele que a lê. Mas o mais feliz de todos é aquele que não só a lê, mas obedece. Eu falei, gente, como Deus é maravilhoso, está me ajudando. Porque eu recebi isso hoje de manhã e veio essa palavra, eu falei, nossa, que bênção. E é isso mesmo, né? Feliz aquele que tem uma Bíblia, feliz aquele que lê, mas mais feliz ainda é aquele que obedece a palavra de Deus, né? Vamos lá, então, nós vamos falar sobre, se vocês quiserem abrir a Bíblia, Tiago 1, 22 a 25. Eu vou começar lendo o nosso texto de hoje. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e, depois de olhar para si, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. Amém. Mas eu quero aproveitar, também quero ler mais dois textos. Um que está lá em João 14, 15, que diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E 1 João 5, 2 e 3, que diz assim: assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos, porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Nesse texto de Tiago, ele enfatiza a necessidade de agirmos de acordo com aquilo que nós ouvimos. Ele diz que estamos nos enganando se pensamos que podemos ser apenas ouvintes e não praticantes da palavra de Deus. Os outros dois textos, ele diz que nós precisamos lembrar que as pessoas que amam sinceramente a Deus, essas sim guardam seus mandamentos e não são apenas ouvintes, mas cumpridores das instruções que recebem. Quando eu comecei a estudar o que eu ia falar para vocês, falei, quer saber, eu vou procurar no Google o que diz ser a prática da palavra. Né? Não que a gente não saiba, mas eu queria saber mais o que o Google poderia me falar sobre isso. Gente, eu achei tanta coisa, mas tanta coisa, que eu falei, nossa, se eu não dava para começar a pegar nem metade. Mas, ao mesmo tempo, eu pensei assim, o texto ele é tão objetivo, o Tiago foi tão claro naquilo que ele disse, que eu falei, só da gente ler, a gente já subentende se aquilo que Deus quis falar através de Tiago, né? Mas nós vamos nos aprofundar um pouco em algo rápido, mas que Deus possa nos abençoar hoje para que a gente possa ser melhor diante de Deus, né? E praticando a palavra, que a gente possa também ser testemunha viva de Cristo naqueles que nos rodeiam. Quando o Tiago diz, olha, eu vou ler uma parte e vou parando, tá? Para não perder nada do que eu coloquei aqui. Quando o Tiago diz que quando ouvimos a palavra e não praticamos, nós estamos enganando a nós mesmos. Por que enganando a nós mesmos, né? Porque se eu ouço a palavra e não coloco em prática, ele diz que é como uma pessoa que se olha no espelho e depois de olhar, ele sai e se esquece da sua aparência. E eu comecei a me colocar nisso e ver como que eu me olho no espelho. Então, assim, eu não sei vocês, mas assim, eu acordo de manhã, eu mal olho no espelho, né? Eu escovo o dente, lavo o rosto, mesmo que eu não posso ver muita claridade quando eu acordo de manhã. Eu já não durmo bem, ainda se eu logo que acordar tiver muita claridade, eu já fico meio assim. Então, eu mal olho no espelho, eu escovo o dente, lavo o meu rosto, costumo passar um creme, se eu vou sair eu passo um blushzinho rapidinho, mas eu não fixo a minha imagem no espelho, quando eu faço tudo assim, até automaticamente.
Então, é isso que ele quis dizer, né? Que o homem que é aquele que ele vai, olha rapidamente e ele não vê aquilo que precisa ser consertado, que precisa ser mudado. Agora, muitas vezes eu também chego, olho no espelho e paro para dar uma olhada melhor. E ai, ai, Jesus, né? Aí a gente vê coisa que a gente não quer ver. Então, por exemplo, nossa, hoje eu não fiz minha sobrancelha, então tá horrível, preciso fazer. Ou tô com uma ruga aqui, tô com um negócio aqui, preciso consertar, preciso fazer uma limpeza de pele, não sei o que tem. Eu acho que as mulheres até mais do que os homens, né? De quando se observa no espelho, a gente começa a ver coisas às vezes que a gente não viu e é complicado. Mas é bom, porque daí a gente vê aquilo que a gente precisa mudar, se você precisa, sei lá, cortar o cabelo, passar uma tinta, né? E se você não observa isso, você não vai se cuidar. E é exatamente isso que Tiago quis dizer aqui, né? Eu creio que essa ilustração de Tiago sobre o homem no espelho é exatamente isso. Ele rapidamente se esquece do que viu no espelho, ou seja, o que a palavra de Deus está apontando para ele. O espelho mostra como é e nos revela como nós realmente somos. Mas o homem que dá uma, igual eu disse, uma rápida olhada, ele esquece do que ele viu. Ele é apenas, eu achei interessante essa colocação, ele é apenas um ouvinte esquecido, né? Então ele não faz nada sobre os problemas que ele viu no espelho e continuam as coisas da mesma maneira. E assim na nossa vida espiritual também. Quando nós não estamos interessadas em verdadeiramente ouvir a palavra de Deus, também nós não estamos interessadas em praticá-la. Mal a gente lê, mal a gente estuda, então porque eu também vou praticar a palavra de Deus, né? Até porque muitas vezes elas não são prioridades na nossa vida. A gente tem prioridades muitas vezes erradas e deixando as escrituras que são mais importantes para nós, né? E a palavra de Deus, ela também é como um espelho que não só aquilo que a gente enxerga, mas ela nos revela os próprios pensamentos e as intenções do nosso coração. Eu quis marcar isso pelo próprio livro de Tiago que a gente está estudando. Ela mostra nossas atitudes, ela expõe o nosso orgulho, ela às vezes expõe o nosso desprezo aos outros, nossa é, falta de enfrentarmos mais como a gente tem enfrentado as nossas tentações. Será que a gente tem agradado a Deus de acordo com como a gente tem enfrentado as tentações desse mundo? Ela mostra, às vezes, nossa falta de compaixão, nossa falta de paciência, muitas vezes a nossa falta de controle na nossa língua e tantas outras coisas, né? A ira, porque eu estou falando também disso, porque isso é exatamente, gente, se não for isso, é quase tudo isso que nós vamos estudar no livro de Tiago. Eu acho fantástico o livro de Tiago, ele traz ensinamentos assim para nós fascinantes, basta a gente aplicá-los. Então, tudo isso que eu coloquei agora, que a Bíblia traz para a gente, para nos despertar, é aquilo que a gente vai estudar, que a gente já estudou com a Vivi sobre a tentação, estudamos semana passada a ira com a Rose, e vamos dar essa sequência, eu acho que até final de março, até comecinho de abril. Então, eu fiquei feliz porque eu pensei assim, a gente já está dando o primeiro passo, né? Que é tirar a nossa quarta-feira aqui, estudar a palavra de Deus. Então, a gente já deu o primeiro passo. Quando nós vamos também à igreja, quando nós estudamos, ouvimos a mensagem, mas será que a gente simplesmente ouve? Será que no dia seguinte eu ainda estou meditando nela, lembrando daquilo que Deus falou através do pastor? Então, o primeiro passo a gente está dando, mas o segundo passo é a gente aplicar isso na nossa vida e ver o que precisa ser mudado em nós, né? Uma simples devocional que a gente lê pela manhã, que não seja só aquele momento, mas que seja algo que eu coloque diante de Deus e falo, Deus, eu preciso mudar nisso, me ajuda a ter essa mudança, né? A gente precisa ter tempo, eu acho que também não é só essa questão de ouvir às quartas-feiras, ouvir aos domingos. A leitura da palavra, o aprendizado, ela requer tempo de nós, tempo para que a gente possa aplicar na nossa vida. E eu também acredito que é um exercício diário, é algo que se a gente não tem, é algo que a gente precisa aprender. É igual fazer exercício, né?
muitos aqui, eu acredito, não gostam de fazer. Eu também não gosto, mas eu vejo que, no meu caso, é algo muito necessário. Então, não ontem, que eu fiz ontem mesmo, eu faço uma musculação é, bem direcionada por conta dos problemas que eu tive do acidente e eu não posso mesmo deixar de fazer. Tem área que eu paro, depois eu volto. Ontem ainda falei, meu marido, se você fosse comigo eu ficaria mais feliz do que ter que ir sozinha, né? Porque realmente, quando eu saio de lá, eu saio feliz, mas o ir, para mim, já é mais complicado, sabe? Então é isso, a gente tem que ter esse exercício diário de saber que eu preciso de um tempo para eu aprender das coisas de Deus, para que eu possa aplicar na minha vida e para que eu possa estar agradando o coração de Deus através dos meus atos e das minhas atitudes, né? E pedir ao Espírito Santo, onde que eu tenho entristecido o seu coração? O que está faltando para que eu possa mudar, né? Quando olhamos para o espelho de Deus, que é a sua palavra, e aplicamos em nossos corações, Tiago mesmo disse que nós seremos libertos, como Jesus também disse aos judeus que acreditavam nele, que eles seriam libertos. Então, outra coisa fantástica que Deus faz conosco é sentir que nós somos livres quando nós estudamos a palavra de Deus e quando nós a aplicamos, né? Tem um versículo que eu também separei, que está lá em João 8, 31 e 32, que diz assim: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Eu fiz algo bem simples, bem objetivo, porque tem muitas coisas que a gente pode abranger nessa questão da prática da palavra, coisas que talvez a gente pare para pensar, né? Tem aquela música, né? Nasci assim, morri assim, não vou mudar, mas a gente tem que ver também até o nosso temperamento. Porque às vezes a gente fala assim, mas esse é meu temperamento, é tão difícil de eu mudar o meu temperamento, mas às vezes o nosso temperamento não está agradando ao Senhor também. E não é só, eu penso que não é só na questão de agradar ao Senhor, mas é que testemunho que eu tenho dado, seja para minha família, ou seja para aqueles que não me conhecem. Se eu tenho um pavio mais curto, se eu falo uma palavra mais alta, se eu não desenvolvo a minha paciência, como eu posso falar que eu sou filha de Deus, se da minha boca saem palavras profanas. Eu não sei, eu vejo muitos crentes falando nome feio, né? Graças a Deus, eu acho que essa prática eu aprendi em casa, porque eu louvo a Deus pela questão dos meus pais, mas se qualquer momento a gente, como criança, adolescente, se atrevesse a falar alguma coisa, minha mãe já vinha com tapa, assim, para dar na minha boca, sabe? Então, realmente, a gente não tem esse hábito, mas muitos têm. E quando tem, a gente precisa colocar isso diante de Deus, né? E falar, não que eu não tenho esse, mas eu tenho outros defeitos também, que eu preciso colocar diante de Deus e pedir a Deus que possa moldar a minha vida, o meu coração, para que eu possa alegrar o coração de Deus, né? Hoje também uma coisa que eu ouvi pela manhã, que tudo a ver com o que a gente está falando hoje, eu achei bem interessante. Às vezes eu ligo a televisão no Novo Tempo, né? O canal adventista. E a pastora hoje estava falando sobre a maldição hereditária. Então, ela falou muitas coisas bem interessantes, mas uma coisa que me chamou muito a atenção. Ela falou assim: tem gente que fala maldição hereditária, que vai de pai para filho, mas se você conheceu a Jesus Cristo, se você tem o Espírito Santo, você pode cortar essa maldição hereditária em nome de Jesus. Por quê? Porque o Espírito Santo está morando ali no seu coração agora, então você pode clamar e falar para ele: em nome de Jesus, isso vai por terra. Então, todas as coisas nós conseguimos porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Basta a gente querer para a gente mudar. Então, ela falou assim: aí o crente pode mudar a maldição por bendição. E é verdade, a gente pode transformar a maldição em bênção na nossa vida. Mas a gente tem que querer estar ali praticando a palavra, estudando a palavra de Deus e ver aonde eu preciso mudar. Então, que esse nosso tempo aqui e essa palavra de hoje, que é uma palavra tão simples, mas que a gente possa colocar a nossa vida no altar do Senhor e falar para Ele: Senhor, o que eu preciso mudar para que o Senhor possa me usar. E não é só questão de mudança, é como eu vou falar de Cristo, como eu vou testemunhar se eu não tenho autoridade na palavra. Então, eu preciso aprender.
se às vezes se perguntam coisas para nós, né, que nós não sabemos responder, ela vai falar, mas a sua fé está firmada em quê? Então a gente precisa realmente ter o tempo de estudo, o tempo da palavra de Deus, e eu acho que quanto mais a gente se entrega a isso, além da gente ficar mais fortes em Deus, nós ainda podemos ajudar muitos que estão ao nosso redor. A gente tem que ter não só autoridade, mas sabedoria também em Deus. E a gente só consegue isso se a gente estudar, se a gente tirar um tempo para isso e se a gente estiver disponível a obedecer. Então, que Deus realmente nos ajude a sermos bênçãos nas mãos dele e assim também, como eu disse, nós sermos abençoados por ele. Então, é isso que eu tinha para passar para vocês. Tem um louvor que eu pedi para a Vivi colocar, eu espero que vocês não se assustem. É do Leandro Borges, eu não sei quem costuma ouvi-lo, né? Eu gosto de ouvi-lo, mas ele tem umas músicas um pouco diferente. Mas ele faz uma colocação que eu achei muito interessante. Ele faz uma ilustração que estão na igreja, no templo, e que tem um homem ali que está na janela e que ele adormece e não escuta a palavra de Deus e então ele morre. Então eu achei muito interessante, com ligação na primeira música que a gente ouviu, mas é isso, que a gente possa ouvir essa música também e pensar, será que eu não estou assim? Será que eu não estou como aquele homem na janela, que eu vou na igreja, ou mesmo não só na igreja, mas tipo agora, ou tipo em qualquer coisa que eu estou aprendendo, mas meu pensamento está tão longe que acaba, você nem percebeu que acabou a mensagem, você nem aplicou nada na sua vida, né? Então, que Deus possa nos dar discernimento e nos ajudar para que a gente possa ser pessoas melhores. Que Deus nos abençoe. Você põe, Vivi, por favor, querido louvor. Até no começo, quando eu coloquei a minha filha, falou assim, mãe! Falei, calma, calma que vai vir coisa boa.
Miriam, agora tá. Estava fechado. Pode falar. Não sei se vocês gostaram do louvor, mas eu achei Eu amei. muito apropriado, muito diferente, né? Então, que a gente não venha dormir e morrer, né? Morrer diante de Deus, morrer daquilo que Deus tem para fazer por nós. Que Deus nos abençoe, meninas. Amém. Obrigada, Miriam. Oi, Anaí. Oi, abençoada. Aí, quanto tempo. Me diga, o que aconteceu que eu não consegui ouvir nada? E eu olhei aqui no som, o som está no último, e eu não consegui ouvir. Pode ser sua internet, Alair. A Karina também, a Karina Lima falou que também não conseguiu para colocar no grupo. Depois você coloca, Vivi, para a gente, por favor. Mas deve ser a internet. Então, uma benção, Miriam, muito bom. Esse louvor também, né? Essa música, alerta, né? É um alerta para a gente. Muitas vezes também a gente vê muitas pessoas na igreja mexendo no celular muito tempo enquanto está na palavra ali. Às vezes ela pode estar perdendo uma frase que pode mudar o sentido da vida dela e as pessoas não percebem, né? Então, isso é muito importante a gente estar atento também ao que a gente está se distraindo no culto, que a hora do culto a gente tem que estar atenta à palavra, né? E também eu fiquei pensando assim no meu caso, né? Muitas vezes eu sou uma pessoa muito agitada, que já vou fazendo as coisas o dia inteiro, eu faço ali o devocional e depois eu tenho que meditar mais. O alerta que Deus me dá é isso, meditar mais, a lembrar mais da palavra durante o dia. Eu já saio, já vou fazendo as coisas e acaba que eu não parando para pensar naquilo que eu estudei de manhã, naquilo que eu vi de manhã. Muitas vezes isso acontece comigo. Então, é um alerta também para mim aí, né, nesse negócio de estar meditando na palavra. O meditar é você colocar aquilo que você leu na sua mente, né, também, e ir praticando isso ao longo do dia, né? Então, esse é um alerta para mim. Então, obrigada, Miriam, e agora eu vou deixar para as meninas aí fazer os comentários. Quem quiser falar, fiquem à vontade, meninas. Uma de cada vez, hein? Por favor. Mas isso que você falou, Jéssica, é um exercício mesmo, né? Que a gente, não só disso, mas de tantas outras coisas que nós precisamos fazer, o que eu falei ali, né? É um exercício do crente. Ô, Gé, esse problema de meditar não é só com você, não, viu? Pode ter certeza disso. É que é difícil mesmo, é muito complicado. É aquele negócio, né? A gente não consegue servir aquilo que a gente não conhece, a gente não consegue obedecer aquilo que a gente não conhece. A gente não consegue praticar aquilo que a gente não conhece. Então a gente tem que ler, não tem outra saída. A gente tem que conhecer para poder praticar, né? Não adianta querer praticar uma coisa que a gente desconhece ou escuta falar, porque você escutar falar muitas vezes não é a verdade, né? Também tem o Paulo fala que é para a gente analisar aquilo que está sendo falado, para a gente saber se realmente tem fundamento. Então, para isso, a gente tem que conhecer a palavra, nós temos que debruçar em cima da Bíblia e lê-la, né? Para saber se é isso mesmo, porque do que os outros pregam, os outros falam, também não adianta só isso, né? Então, é disciplina mesmo nossa, né? Que a gente tem que perseverar, né? É isso mesmo, Vivi. É disciplina, é determinação, como a Miriam falou, né? Da academia, né? A gente tem... Às vezes você não está ali com vontade, mas você tem que falar, não, eu vou eu decido, né? Todos os dias. Eu decido. Com a palavra de Deus ainda mais, a gente tem que colocar isso. Eu preciso, eu vou ler, né? E a palavra sempre nos confronta, sempre nos traz aquilo que a gente está deixando de fazer e que a gente precisa fazer, precisa mudar, né? Tem algumas pessoas que falam, ai, mas eu não consigo, me dá sono. Eu falei, gente, mas me dá sono também. Eu fico com sono. Tem vezes que eu durmo em cima da Bíblia, aí eu acordo, eu começo tudo de novo, de propósito.
Mas sabe por que a gente dorme em cima da Bíblia? Porque se fosse só você, a gente dava um, né? Porque cientificamente a gente tem pensado muito rápido, a gente pensa normalmente mais de 1000 palavras, não sei por quanto tempo. E quando a gente pega qualquer livro, qualquer coisa que desacelera o nosso pensamento, é aonde a gente começa a criar sono. Por isso que todo mundo fala, você quer dormir? Começa a ler um livro antes, para você pegar no sono. Pessoas que têm problema com insônia, geralmente isso acontece, né? E eu estava ouvindo, né, um especialista falando e que a gente tem que criar mais o hábito da leitura, que isso é um treino mesmo, né? Para que a gente possa desacelerar a nossa mente. E com o uso do celular, não sei se vocês já pensaram nisso. A gente está usando o celular, conversando com alguém no WhatsApp, pensando que vai fazer no jantar e talvez ainda limpando a casa. É bem por aí, né? E a gente tem que se policiar, porque isso começa a gerar um estresse muito alto, né? Isso para o nosso corpo, o nosso físico. E com relação à palavra, não é diferente, meninas. A gente começa a não degustar da palavra, comer dela, né? Mas é desafiador. A gente tem que procurar, talvez no meio do dia, seria um momento ali de tirar um tempinho, onde você não está dormindo porque acabou de acordar e nem cansada demais porque já fez de tudo no dia. No meio do tempo aí, tentar meditar um pouco mais na palavra, aquilo que foi meditado de manhã, talvez rever, porque realmente, gente, dá um sono, hein? Eu durmo, tem dia que de joelho orando. Aí eu acordo, sei lá, depois de quanto tempo, volto a orar, e eu falo, Senhor, amém, que eu já tô cansada. Eu também. Mas é porque a gente tá nesse, eu falo que é um ritmo frenético, né? A gente faz tudo com tudo, ao mesmo tempo, é uma loucura. E a gente tem que desacelerar como ser humano, viu? Saúde pública. Mas muito boa a sua palavra, viu, Miriam? Obrigada. Fez a gente refletir aqui que a gente tem que ser melhor, né? Principalmente na meditação da palavra. Mas você falando, eu ia falar exatamente isso. Uma coisa que eu reconheço, que a minha vida, nesse aspecto, fracassou muito. Eu sempre li muito. Em casa, a gente sempre teve esse hábito de ler. Graças a Deus, meus filhos continuam com esse hábito. Eles que são mais jovens do que eu. Mas eu falo que o celular, para mim, ele me atrasou e muito, e muito. Todos Sabe nós. o que eu percebo? Eu pego um livro para ler, ou mesmo a Bíblia, eu não estou conseguindo fixar aquilo que eu estou lendo. O pensamento, né? Eu vejo nitidamente que isso é o problema do celular. Agora, se eu pego o celular envolvendo as coisas, rapidamente eu assimilo tudo, né? Então, uma das coisas que eu tenho feito eu tenho a Bíblia no celular, né? Eu não gosto de levar o celular na igreja, porque eu gosto de anotar as coisas, eu tenho caderno que eu anoto as mensagens, isso é um hábito meu. Mas, assim, aqui em casa, muitas vezes eu uso o celular, a Bíblia do celular, até porque eu tenho, não sei se é essa que vocês têm, que dá o versículo da Bíblia, que já tem a devocional, sempre alguém falando. Começou de um tempo para cá isso, né? Mas, gente, eu vou ler um livro, ou vou ler alguma outra coisa, assim, com relação à Bíblia mesmo, eu sinto que a minha mente não é mais a mesma coisa, mas não é por conta da mente que está ruim. Claro que essa vida que a gente leva, tudo colabora, né? Mas eu vejo que no meu caso é a prática do uso do celular, que é bom o celular, mas prejudica a gente. Então, que Deus nos ajude, e eu falo para Deus me ajude a pôr de lado, porque quando eu vejo, às vezes eu estou num tempo que eu poderia estar estudando a palavra e eu estou lá, no celular, né? Então, é algo para a gente pensar e se policiar, né? Ultimamente, as pessoas elas estão sofrendo, né, com a tal da síndrome do pensamento acelerado. Porque começa a pensa 300 mil coisas, e o pior é que isso aciona o botão da ansiedade, né?
porque você pensa e não consegue executar. Aí vem a frustração e você fica mal, né? Porque você não conseguiu executar. Então, o celular é uma ferramenta que é difícil, mas a gente tem que, quanto mais, deixar um pouquinho de lado. Eu estou tentando, não é fácil. Não é fácil. Final de semana eu estou tentando me desligar do celular e partir para outras Eu coisas mesmo. comprei um livro bem fininho, que chama Super Ocupado, é cristão. E o celular é a pior coisa, o que mais te toma tempo é o celular. É. Eu aprendi, assim, me desligar até que bastante do celular depois que eu li esse livro aí. E Como chama? Super Ocupado. Se eu quiser, eu te empresto depois. É bem fininho. Eu vou passar para vocês, depois lá no grupo, um podcast que eu estava assistindo. Ele fala um pouco de saúde. Ele fala também, inclusive, comparado à palavra, tá? É bem legal. Mas é um médico também falando com a sua visão, né, fisiológica também do negócio. Mas ele chega a comentar que a nossa mente, né, tá tão assim, que às vezes você está executando alguma coisa que não é o celular e você pega o celular e entra numa rede social sem perceber que você está fazendo isso. Já aconteceu com vocês? Já aconteceu. Comigo acontece. Às vezes eu estou escrevendo, de repente eu estou com o celular na mão entrando no WhatsApp para ver se alguém mandou mensagem. Não tem necessidade, né? E que ele fala que é como se fosse um hábito, uma coisa que vira automático. Aí ele fala dá várias dicas também, é bem legal. Vou mandar para vocês, viu? Vale a pena também ouvir isso por questão de saúde mesmo, né? E você sabe também aqui que eu achei interessante, meninas, vocês falando tudo isso, sim, é que o nosso tempo também está abreviado, né? E antes a gente fazia tantas coisas no mesmo período, tipo, hoje eu estava pensando nisso, que eu trabalho fora desde os 12 anos. E às vezes eu fiquei pensando, gente, como que eu consegui trabalhar, ser mãe, e estudar e fazer faculdade e tal? Como que eu consegui, né? Nesse tempo de hoje, eu não sei se eu conseguiria. Porque, tipo, hoje as minhas filhas são casadas, né? Eu nem tenho mais aquela correria, também nem a mesma idade, nem o mesmo pique, né? Mas tudo bem. Mas eu fiquei pensando a música, assim, achei muito interessante esse alerta para nós, né? Porque o tempo tá abreviado. E isso é de Deus, né? Então eu tenho ouvido muito isso, né? Que o diabo também aproveita desse tempo abreviado para que a gente não dê conta. Né, que foi até aquele dia o vídeo que a Karina ela postou da oração de joelho e eu ainda tô aquebrantada com isso, né? Como que, assim, coisas que são muito importantes para Deus, ele faz com que a gente não faça. Porque o tempo é abreviado, porque a gente não dá conta, porque a gente dorme lendo em cima da Bíblia, a gente tem tanto tempo tá para tudo. É a distração, né? Muita Quando a gente distração. chega naquilo que é algo importante, que nem o raio do celular na igreja. É só você pisar na igreja que aparece mensagem. Oi, eu falo que ele e o capeta tá ali junto. Você pisou na escola dominical, começa a falar com você. Tipo, às vezes até coisa de serviço, no meu caso. Então, Mas aí que tem que desligar o celular. Esse tem que final de desligar o semana celular. eu fui para a Tem, igreja sem bateria no tem que ser celular. assim, tem tipo, ai, fiz tudo, não vou carregar o Deixa coitadinho. no carro. Isso. Tem Ops, que... esqueci ele em casa de propósito. Tem que ser bem assim. E a música fala desse alerta, né? Esse dormindo lá, eu fico pensando, não é só lá, é no devocional. Eu estava chegando bem cedo, né, no meu serviço, só que um comentário. E aproveitando esse tempo que eu tinha lá, meia hora,
né, uns 40 minutos, relax, com ninguém no meu serviço, só eu e Deus. Ah, filha, durou pouco. Porque agora chega uma pessoa, no mesmo horário que eu, não dá para fazer o devocional, porque a pessoa começa a conversar comigo. Então, além do tempo ser abreviado, as coisas, se a gente não olhar ao redor, a gente cai numa mesmice. Numa mesmice de não dar conta do que é aquilo que é essencial. Sua palavra foi tremenda, sua música foi fantástica. Amém. Não vou postar na rede social para todas as amigas.com, viu? Muito obrigada mesmo. Deus E abençoe. Deus tem falado isso mesmo, né? Tem falado que pra gente acordar. Acorda, né? Tipo, quarta-feira passada eu acabei me esquecendo da reunião, porque eu achei que era quinta. Tipo, que não, hoje é quarta, hoje é terça, enfim. Já passa rápido, Dri, ainda se achou. Hoje, presta atenção. Eu perguntei, mas já é quarta? Ah, Odri, hoje é quarta. Os meninos falaram pra mim, Odri, hoje é quarta. Eu falei, oi? Quer dizer, eu nem tava lembrando que hoje era quartinha. Meninas, hoje é 1º de março, terceiro mês do ano. Né? Então, assim, as coisas estão passando muito rápido. Tipo, se acorda na segunda para trabalhar, já é terça, já é quarta, daqui a pouco já é sexta, daqui a pouco já é segunda de novo. Enfim, essa rotina que é o que eu falei para vocês, trabalhar desde os 12 anos. É totalmente diferente você trabalhar nesse mundo de hoje, quando no mundo de quando a gente era adolescente ou jovem. Enfim, você nem. Demorava 10 minutos, demorava uma eternidade, né? Agora 10 minutos parece que é 1 minuto. O negócio Não, vai aniversário boa. mesmo. Eu faço aniversário em dezembro. Até chegar o meu aniversário, cara, demorar. Agora? Você achava que você nem ia mais fazer aniversário, né? É que agora a gente nem quer que chega, mas quando a gente é criança, a gente não vê a hora do aniversário chegar. Enfim, demorava muitas coisas, né? Não sei se a tecnologia também, isso nos avançou muito. E no serviço também é assim, você tem que dar conta do WhatsApp, dos trocentos e-mail, do telefone, do cara que tá te chamando e tal, e tem que ser proativa, né? Então vamos que vamos, mas é um alerta. Muito obrigada, viu? Sua palavra veio do trono de Deus. Antigamente, a gente tinha que, para ligar para alguém, a gente tinha que chegar em casa, usar o telefone que era fixo, né? Ah, o seu ainda era fixo e o nosso que tinha que ser orelha ou a ficha. Não. Que levava aquele bolo de ficha na bolsa. Mas, você ainda é mais então, novinha, mas eu Bibi. quero dizer assim, Você é mais novinha, você é da modernidade já. A nossa era é muito. Agora está tudo muito rápido, né? Muito Antes rápido. a gente tinha que esperar chegar em casa, mandar carta, época de carta também, né? Agora não, se manda e-mail já tem a resposta. Por isso, é tudo muito abreviado, tudo. Então assim. Tudo para ontem. Tudo para ontem. E ai de você se não respondeu o WhatsApp, que a cunhada é burra. Bem isso. Por que não tá me respondendo? Sabe, tipo, tá na reunião, filha, não tô te respondendo. Acho que a quarta-feira que eu tava na reunião, minha cunhada ligando. Aí ligou pro meu marido. Por que ela não tá respondendo? Ela tá na reunião. Ai, desculpa. Tipo, né? Então, assim, você tem que atender a pessoa na hora, não importa o que você tá fazendo. Vamos que vamos. O mundo tá doente, né, gente? Tá. E principalmente porque às vezes a pessoa acha que você tá magoada com ela. E a coisa não é nem com ela. Tipo, você tá numa reunião de oração, né? Então, enfim. É isso. Esse negócio da Bíblia, do celular na igreja, é uma coisa que eu tenho discutido com o meu marido, mas eu tenho dó, porque ele não está levando mais a Bíblia na igreja, porque ele quer acompanhar só no celular. Ai, gente, eu perco assim até a comunhão, porque ele vai anotando os textos bíblicos, aí enquanto o pastor fala, ele está anotando ou ele está procurando. Só que eu estou incomodada, assim, tipo, ai meu Deus, está todo mundo vendo celular e ele tá achando que ele tá nem aí com a mensagem. Vocês podem, domingo vocês observam, ele fica assim, ó.
Aí ele vai, ele anota, ele anota, ele anota. Eu bem, não custa ter um caderninho ou alguma coisa, porque eu falei assim, você não está testemunhando, né? Então, eu sei que tem alguns que devem estar, talvez estar na mesma situação que ele, mas alguns não, porque é igual quando a gente chega num consultório, por exemplo, ninguém olha para mais ninguém, né? Tem as televisões lá, mas vocês já perceberam que ninguém assiste? É Tá verdade. todo mundo assim. Mas, Miriam, eu levei minha Bíblia enorme, gorda, cheia de post-it, de anotação, na reunião. E aí meu amigo falou assim, irmã, você tá atrasada. Ah, eu sou atrasada Você também. tem que escrever tudo no celular. Eu falei, não gosto. Eu gosto, eu quero deixar minha Bíblia toda escrita, que minha filha vai ter que ler tudo. Eu levo até as canetinhas coloridas. Exatamente. Só falta levar balinha de bolsa para carregar, assim, para ir anotando colorido e tal. Então, as pessoas julguem o que elas quiserem julgar, né? A gente não vai agradar todo mundo. Ou no celular, se anota no celular que você tá prestando atenção. Se anota na Bíblia, você tá atrasado, então vamos que vamos, não vai ter jeito. Nunca agrada a todos, né? Não. Meninas, isso obrigada. aí. Quem mais quer falar sobre o nosso tema, né, da palavra, praticar a palavra? Alguém mais tem alguma coisa para acrescentar, para compartilhar? Meninas, já vou me despedir que eu tenho que ir pôr uma criança para dormir, tá bom? Que amanhã tem que acordar cedo. Fiquem com Deus. Beijo, Obrigada Nani. pela palavra, pela música, Miriam. Essa música tremenda, viu? É um alerta mesmo. Deus abençoe. Que o Senhor nos guarde, livre de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Beijão, Amém. viu? Obrigada pela presença. Até. Imagina, Tchau. Mais alguém, meninas? Ninguém mais quer falar? Se ninguém mais vai falar, já a gente vai terminar, então, nossa reunião. Ô, abençoada, deixa-me falar. Fala aí. Eu li, mas não lembro. A Rose está com algum problema, porque ela não veio hoje. Eu não prestei muita atenção no grupo, não. Já vou falando a verdade. A filha dela ia chegar na casa dela, ela não ia ter tempo hábil de entrar na reunião. Mas tá tudo bem, graças a Deus. Tá bom? Meninas, só vamos encerrar, então? Vamos? Meninas, obrigada. Miriam, obrigada pela palavra, foi uma bênção, a gente precisa ter esse alerta mesmo, e que Deus nos ajude, né? Que o Espírito Santo nos incomode, que coloca aqui na minha mentezinha toda hora, assim, a palavra que eu li. Olha lá, vamos praticar. Em nome de Jesus. Deus abençoe cada uma de vocês, fiquem com Deus e obrigada pela presença de todas, viu? Obrigada. Beijo. Deus abençoe, Miriam. Beijo, Deus abençoe. Meninas, Tchau. beijos.